Bom dia, tudo bem com vocês? Sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida Breathworks, de Mindfulness e Compaixão. E aí, gostaria de agradecer, de vocês estarem juntas. E também eu deixo gravado, para quem quiser depois meditar. E bom dia, Anisa querida, Luimar querida, que é nossa sanga aqui da manhã, das terças. Então, muita gratidão por vocês estarem aqui. E sim, Anisa querida. Pois é, bom dia, Débora. E aí, vamos esperando até as pessoas chegarem. E aí, nessas conversas, que nós vamos tendo aqui, para que a nossa prática seja mais consciente, as nossas intenções, o nosso propósito, que eu acho que assim, que amplie, que fortaleça, e também que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais nas nossas práticas meditativas formais, mas sempre lembrando, de que as nossas práticas, elas só realmente, sim, Anissa, um frescor, Muito bom, obrigada. Então, lembrando sempre que as nossas práticas, elas devem ter o efeito para a nossa vida, para o nosso dia, para os próximos momentos, porque se é só para ficar 10 minutos, 20 minutos, depois não transformar, é porque precisamos realmente aprofundar mais um pouquinho. Então aqui nós podemos dar as dicas, sempre lembrando que as meditações baseadas em atenção consciente, como a Mindfulness, elas são realmente muito potentes, desde que nós possamos realmente cultivar a consciência do momento presente, com a consciência calma, e também a consciência lá, a partir do momento que vamos notando, isso já é a consciência, e sem querer mudar nada, mas sim de estar notando toda a nossa experiência durante a nossa prática formal, mas de uma forma sempre muito cuidadosa, amorosa conosco. Então, hoje, eu acho que também avançando também um pouco, nas questões do hábitos que eu falei a semana passada, quando nós conduzimos a prática e falamos de notar e abraçar toda a experiência, as pessoas mais literais falam, como vamos abraçar com o bracinho, é como se fosse assim, acolher, Então, acolher toda a experiência que vem. Que experiência? Então, os pensamentos vão surgindo durante a prática, e aí, simplesmente eu noto, e acolho. Eu posso acolher como, Podemos acolher somente reconhecendo, e pode vir pensamentos bem pesados, desagradáveis, às vezes até assim, nossa, como que eu pensei em algo tão desagradável? Então, uma coisa que eu não quero, eu não sou assim. Como que os pensamentos vêm aqui a respeito, de alguém, alguma situação onde fui movida pela irritação, pela raiva, Mas é isso, aí tudo bem, Não estamos aqui julgando quem somos, por que isso veio dessa forma, Mas simplesmente, que interessante, notando o que vem, Isso já é o modo acolhedor, E se forem pensamentos aleatórios, eu sei que vocês estão aí,
Então a mente ela é muito carente, sabe? A mente quer atenção, né? E aí a gente tão gentil, né? Vamos cuidando da nossa mente, servindo, né? Chá, café, almoço, aí ele vai ficando. Então daí é somente perceber que a mente já está abusando da gente. Então daí, não, peraí, né? Deixa eu notar aqui como é que a mente está aqui querendo trazer mais nuvens para que eu não consiga, não consiga enxergar as coisas, né, como elas são. Então, uma coisa bastante importante é quando nós conduzimos a prática, mas também quando vocês percebem na prática, né? Coisas, principalmente coisas que eu não gostaria, mas pode ser coisa também prazerosas e que parece que gruda, né? Parece que eu não meditei. Não, sim, meditou porque tudo isso faz parte. Mas tudo que chega para nós através dos pensamentos, emoções ou sentimentos durante a prática e também alguma sensação, né? Pode ser no corpo, mas uma sensação geral, né? Uma sensação de mal-estar, que nós não sabemos exatamente o que é que está acontecendo, mas que deu, ou uma sensação de euforia, de interromper a prática muitas vezes, né? Então, principalmente quando vem muita preocupação, ainda mais agora no final do ano, que tem que entregar um monte de coisa que não fez, e aí o outro que deveria, e aí eu estou dependendo do outro para poder, e aí depois do ano que vem o planejamento tem que fazer tudo agora, fechar, abrir, enfim, a gente sabe que as preocupações vão vindo bastante, né, nessa época principalmente, e também, além das preocupações, algo assim, de uma sensação, né, talvez um pouquinho de solidão ou de tristeza, que às vezes também pode acontecer, e tudo bem, né, no sentido do que não é que mudou bem a situação em si, mas naquela hora, né, tudo bem de eu perceber aquilo que está aí. Então, os pensamentos de preocupação estão aí, eu quero afastar, não quero isso, né? Aí ele vem com mais força. Eu não quero sentir irritação, preocupação, já estou aqui meditando para diminuir isso e eu não estou conseguindo. Aí vem um monte de coisa desse tipo, de julgamento, de autocrítica, de culpa, de chateação, de um monte de coisa que eu não gostaria de estar sentindo, e parece que a meditação piora em vez de melhorar. Por quê? Porque vem essa sensação de que a meditação, ela vem para acalmar e relaxar. Claro que sim, mas no início, muitas vezes não é assim, e às vezes pode terminar de uma forma mais angustiante. Isso pode acontecer, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vão meditar e aí vai vindo as preocupações, mas aí vai empurrando, né? Não quero você, eu tô aqui para me acalmar, né? Eu tô aqui, aí vem isso aqui de novo, aí começa a brigar durante a prática, que não quer os pensamentos, ou que não quer sentir aquilo que está desagradável, mas eu quero, a calma, a calma não tá vindo. E daí vai lembrando de coisas que respondeu para alguém que não gostaria, que tivesse sido assim, como é que eu estou praticando e eu sou tão reativa ainda e tal. Claro, quem nunca, né? Eu também, né? Então, enquanto tudo isso vai acontecendo, a meditação vai ficando, né, mais pesada muitas vezes, né? Então, por isso que em Mindfulness, né, que a atenção consciente, ela, por si só, ela não basta. É uma parte muito importante, o Mindfulness, que seria a consciência do aqui e agora, nesse momento, mas o Mindfulness, ela tem que estar acompanhada de amor ou de compaixão. Porque senão não é Mindfulness de verdade, né? O Mindfulness é
acolher é se permitir notar algo que está acontecendo, tudo que estiver acontecendo durante a nossa prática meditativa, né? Não querer, até a mente querendo se apegar à calma, né? Não, simplesmente ela vai acontecendo, né? Então deixar, observar não é controlar, né? Então é observar a mente, notar, perceber, sentir esse processo que vai acontecendo, sem a mente querer o tempo todo se acalmar. Mas o processo da calma, ela vai acontecendo à medida que eu vou tomando consciência e me permitindo abrir-se para a minha própria experiência naquele momento. E aí, com interesse, com receptividade, com curiosidade gentil, olha aqui, isso que eu não queria estar aqui acontecendo nesse momento, a preocupação, eu não queria que viesse aqui, mas ela já está aqui. Sim, que bom que ela está aqui. E aí, o que eu faço com tudo isso que eu estou notando? Né? Porque se deixarmos só a consciência ali, noto tudo isso, mas sem amorosidade, sem a bondade comigo mesma, sem a compassividade, isso vai criando até uma coisa, um monstrinho, né? Querendo. Aí eu lembrei da minha neta, ela dormiu eu falo que eu aprendo demais, né? Com todo mundo, né? Uma inspiração, né? Quando nós prestamos atenção no outro e tudo. Então, a minha neta, ela disse, porque estava ela queria, fui fazer ela dormir e tal, ela tem 6 para 7 anos, aí fez 7 anos agora, e daí ela pediu para acender o abajur. Então ficou um pouco mais claro e eu coloquei lá uns paninhos para fazer uma penumbra ali. E daí ela me falou, não, vovó, eu quero que deixe um pouco mais claro. Aí eu falei para ela, sabe, o cérebro, ele não entende, né? Assim, como é que é? Captar, assim, que é a noite e que eu preciso dormir se eu estou na claridade, né? Então, ele acha que é claro ainda, né? Então, ele não entende. Então, para ele fazer entender, eu preciso apagar a luz para ele entender que ele precisa descansar também, porque o cérebro precisa descansar, né? E daí, foi uma conversa bastante interessante, as perguntas dela muito interessantes, mas daí ela me falou assim, mas se é penumbra, né? Nem clarinho, nem escurinho, como é que o cérebro vai entender? Então, aí depois eu falei assim, você acha que está mais escuro ou está mais claro? Então a gente foi fazendo isso. E daí ela me falou, mas se o demônio vier, né? Aí eu falei, se ele vier, você cuida dele, né? Você pega e traz ele para você, conversa com ele, como um amiguinho que está sofrendo ali, ele também sofre, né? Então, você vamos lá, né? Conversar com ele, cuidar dele também, né? E aí ela pegou para mim com a cara, é mesmo, né? E daí pronto, dormiu até rapidinho, né? Mas eu não estou dizendo assim, tem uma receita, não é isso, né? De como fazer a criança dormir ou até da gente dormir, porque os nossos demônios também temos, né? Os pensamentos que vão de preocupação e faz a gente perder o sono, né? Então, essa questão, né, de abraçar, né, tudo que chega, né? Se abrir, acolher, né? Como ela é, né? Como está aí, abraçar tudo que chega como ela está. E daí, esse é um treino na nossa meditação formal, né? Porque nós temos esse hábito de não querer as coisas, querer a calma, não querer preocupação durante a nossa prática. Então, por que a gente medita se a gente, né? Mas é um processo. Durante o processo, vocês vão notando a diferença de quando começou a prática e de quando terminou. E que quando terminou,
ou durante o processo, não trouxermos esse abraço a toda a nossa experiência, amorosidade a mim mesma, né? De querer realmente minimizar, né? Não é com a mente, mas somente com as nossas percepções. Então, o que nós estamos notando, né? O que estivermos notando, esse abraço significa autocompassividade e autobondade, né? Então, acolher toda a experiência como ela é, né? Então, se são os demoninhos, ou como é que chamam os pensamentos, né, de preocupação, algo pesado, eu estou aqui para cuidar, né? Abraçar no sentido de respira, porque os pensamentos e as emoções já estão nas sensações do corpo. Então, notar como isso já está no corpo, essa angústia no peito, no estômago, né? E aí trazê-la, né? Está aqui, vamos aqui a respiração. Tem pessoas com rinite, com bronquite, às vezes a respiração traz um pouco mais de agonia, vai se criando mais preocupação de não poder respirar direito. Então, trazer realmente a mão, fazer um carinho, algo que realmente te aconchegue, né? Então, sempre lembrar que a mente e o corpo, elas realmente caminham juntas, né? Então, perceber isso tudo e trazer essa amorosidade, tá? Então, essa temática de hoje de abraçar a experiência como ela é, acolher tudo que vem na nossa prática meditativa, por meio dos pensamentos, emoções, sentimentos e sensações, abraçar tudo que surge, e aí depois que isso vai reverberando nessa consciência amável durante nosso dia a dia. Então, vamos lá fazer a nossa prática, notando surgir o que surgir, né? Pensamentos, emoções, sentimentos, surgindo aqui nas sensações, abraçando com autobondade, com autocompassividade, acolhendo o que vem, mas sem mudar nada, precisamos controlar. Então, aos poucos, vamos, durante mais ou menos uns 13 minutos, fazendo a nossa prática de hoje. Acolhendo tudo que está na nossa postura agora. Antes de acolher, vamos percebendo, notando como está, tomando consciência da postura mental, emocional, da postura física. Somente registrando tudo que está aí e deixando que o corpo esteja mais confortável possível, à medida que você possa ir se ajustando um pouquinho mais. Deixando que os pensamentos estejam aí como são, como estão, assim como as emoções. Somente notando alguns pontos de contato do corpo com a superfície. O contato das mãos, sentindo, sem precisar pensar neles. Sentir diretamente aí nas suas mãos o contato do apoio nos seus pés, pés apoiados, as costas,
E agora, notando o peso do corpo, deixando que vá se assentando. Soltando o mais que puder, à medida que você possa, sem forçar nada, com uma atitude de não esforço, soltar, fazendo a nossa prática. Vamos iniciando, notando a respiração, deixando que a experiência seja como ela é. Somente notando a respiração como ela está. Não precisamos mudar nada, somente observar. Talvez possa notar algum pensamento. A respeito disso está tudo bem, a respeito do que estamos fazendo. Mas pode vir outros pensamentos. Que não tem a respeito. Mas está tudo bem, somente notando. Sem precisarmos controlar nada. Deixando que os pensamentos vão fluindo. À medida que vamos notando. As sensações no corpo. Sensações de temperatura. Algumas partes mais frescas. Estamos treinando a sentir as sensações como elas são. Somente notando, percebendo e sentindo o frescor em alguma parte do corpo. Agora, veja se você pode notar a sensação de musculatura no seu corpo. Alguma parte mais densa. Mais rígida. Que vem muitas vezes de uma tensão mental, emocional. Já está aí nas sensações. Abraçando toda a experiência como ela é, como ela está. Talvez de desconforto em alguma parte. Pode ser até uma sensação mais sutil. Respirando, acolhendo com a sua respiração amável, gentil. Nesse local da musculatura mais tensa, mais rígida, que muitas vezes vem por hábito de tensionar, ou por meio de emoções e pensamentos de preocupação, talvez,
e que já esteja aí ressonando, refletindo no seu corpo. Sem precisar buscar nenhuma razão, mas muito mais de tomarmos consciência e abraçar essa experiência com algo mais gentil. Uma respiração nesse local ou trazer a mão, fazendo um carinho nesse local, ou se não, simplesmente repousar sobre esse local, se for possível. Ou intencionalmente também soltando um pouquinho mais o corpo. Notando a respiração e o corpo mais aquietado, talvez mais relaxado, ou relaxando aos pouquinhos. Talvez você possa notar algo que seja prazeroso, agradável. Talvez os pensamentos mais agradáveis, emoções mais agradáveis, sensações mais saudáveis, mais agradáveis aí no corpo. Talvez uma parte do corpo mais relaxada. Descansando um pouquinho mais nesse local. Talvez uma respiração mais lenta, mais profunda, na região do abdômen ou nas costas. Se notar pensamentos, acolher no sentido de não precisar se envolver, mas somente saber que está aí, dizer oi, tchau, daqui a pouco eu te atendo. Ou se vier carregado de emoção, trazer essa emoção junto ao corpo e cuidar, acolher. Estamos deixando que o pensamento seja o que é, sem precisar dar a atenção, mas somente acolher por meio da respiração e das sensações no corpo. Aos poucos, veja como está a sua cabeça. Veja se não está forçando nada com o pescoço, a nuca, segurando a cabeça. Se estiver repousando em algum local, soltando a cabeça o mais que puder. Agora notando a sua face, o seu rosto, o que está aí presente. As sensações na testa, entre as sobrancelhas. A sensação nos olhos. Deixe que somente os olhos descansem e as pálpebras também. A região das bochechas. Agora a língua descansando.
Veja se enquanto a língua descansa, a garganta também tem uma tendência a soltar um pouco mais, a mandíbula, os maxilares. Às vezes apertamos os dentes sem querer, somente deixando que esteja aí as sensações. Notando agora as sensações nas mãos, nos pés. Simplesmente aceitando toda a experiência como ela é e talvez já notando a impermanência de como iniciamos a nossa prática e como estamos terminando. As sensações, os pensamentos, emoções talvez estejam um pouquinho mais aquietados, uma sensação de um pouco mais de leveza, mas também pode ser que esteja sobrecarregado. Então, somente acolhendo tudo que estiver presente nesse momento, sentindo a inspiração e a expiração, e a cada expiração deixando que o corpo inteiro possa ir soltando também. Notando a respiração um pouco mais, no ritmo um pouquinho mais lento. Deixando o controle, somente notar. Se for possível, se não, está tudo bem. Uma mente calma e serena, o corpo mais relaxado, e comemorar e celebrar esse momento presente, esse momento lindo, belo, e a oportunidade de poder abraçar toda a experiência como ela é. E podemos fazer algum gesto de acolhimento e de carinho para você mesma, mas também em alguma parte do corpo que esteja necessitando agora de repousar as suas mãos, talvez na região do coração, ou se não, na região também do estômago, ou da garganta, no rosto, ou somente apoiando uma mão na outra também, um gesto de amorosidade para você mesma. E vamos terminando a nossa prática ao som do sino, e que essa prática possa reverberar uma consciência amável durante todo o seu dia. Então, pouco a pouco, podemos nos mover. E por último, abrindo os olhos da gratidão.